Sempre vou lembrar exatamente onde me encontrava e o que estava fazendo quando recebi a notícia de que meu pai havia morrido. Pensei enquanto olhava pela janela para a mais absoluta escuridão da noite. Abaixo de mim, pequenos aglomerados de luzes cintilantes davam sinais intermitentes de habitação humana, cada uma representando uma vida, uma família, um grupo de amigos. E eu sentia que não tinha mais nada disso. Era quase como ver o mundo de cabeça para baixo, porque as luzes sob o avião pareciam cópias menos brilhantes das estrelas acima. Isso me fez lembrar um professor na faculdade de artes, que me disse certa vez que eu pintava como se não pudesse ver o que tinha à frente. Ele estava certo. As imagens apareciam na minha mente, não na realidade. Muitas vezes não tomavam forma animal, mineral ou mesmo humana, mas eram fortes e sempre me senti compelida a segui-las. Como aquela grande pilha de lixo que catei em ferros velhos de Londres e guardei no ateliê em meu apartamento. Levei semanas tentando descobrir exatamente como as peças deveriam se encaixar. Era como trabalhar em um imenso cubo mágico, embora os materiais incluíssem uma lata de óleo fedida, um velho espantalho de Guy Fawkes, um pneu e uma picareta meio enferrujada. Eu vivia mudando as peças de lugar, feliz até acrescentar a última, que sempre, onde quer que eu a colocasse, parecia arruinar toda a instalação. Apoiei a testa quente no acrílico frio da janela, que era tudo o que separava a mim e a todos no avião da asfixia e da morte. Somos tão vulneráveis. Não, Ceci. Adverti-me severamente à medida que o pânico crescia dentro de mim. Você consegue fazer isso sem ela. Consegue sim. Procurei concentrar novamente meus pensamentos em Pass Out, porque, considerando o meu medo de voar, pensar no momento em que soube que ele tinha morrido era estranhamente reconfortante. Se o pior acontecesse e o avião despencasse, matando todos nós, pelo menos ele talvez estivesse do outro lado esperando por mim. Afinal, já havia feito mesmo a viagem lá para cima. Eu estava vestindo a calça jeans quando Tig, minha irmã mais nova, telefonou com a notícia da morte de Pass Out. Hoje, olhando em retrospecto, percebo que não absorvi nada do que ela disse. Só conseguia pensar em como contaria a Estrela, que adorava nosso pai. Sabia que ela ficaria desolada. Você também o adorava, Ceci. Adorava mesmo. Como meu papel na vida era proteger minha irmã mais frágil, na verdade a Estrela era 3 meses mais velha, mas tinha dificuldade de se expressar, então eu sempre falava por ela. Selei o coração, fechei o jeans e fui até a sala de estar. Ela não disse nada, apenas chorou em meus braços. Fiz o possível para conter as lágrimas, por ela, por Estrela. Eu tinha que ser forte porque ela precisava de mim. Isso foi antes. Precisa de alguma coisa, senhora? Uma nuvem de perfume almiscarado pairou sobre mim. Olhei para o alto e vi a aeromoça. Ah, não, obrigada. A senhora apertou a campainha. Disse ela num sussurro exagerado, indicando o restante dos passageiros que dormia. Afinal, eram 4 da manhã em Londres, de onde tínhamos saído. Desculpe, sussurrei de volta, afastando o cotovelo infrator do botão que a chamara. Aquilo devia acontecer o tempo todo. Ela olhou para mim como uma velha professora quando vê um aluno abrir os olhos durante a oração da manhã na escola. Então, com um leve farfalhar da roupa de seda, desapareceu em seu refúgio. Fiz o máximo para me sentir confortável e fechei os olhos, desejando ser como aquelas outras 400 almas aleatórias que, ao dormir, tinham conseguido fugir do horror de se lançar pelo ar em um tubo de alumínio. Como de costume, eu me sentia excluída e não parte da multidão. É claro que eu poderia ter reservado um assento na classe executiva. Ainda restava dinheiro da herança, mas não o suficiente para desperdiçá-lo em mais alguns centímetros de espaço. A maior parte do que ganhei foi usada para comprar nosso elegante apartamento às margens do rio, em Londres. Eu achava que o que Estrela queria era um lar de fato, que isso a faria feliz. Mas não. Agora ali estava eu, mais ou menos na mesma época em que no ano anterior cruzara o mundo com minha irmã até a Tailândia, na classe econômica. Só que dessa vez a Estrela não estava comigo, e eu não estava me dirigindo para alguma coisa, mas sim fugindo de algo. Gostaria de tomar café da manhã, senhora?
Abri os olhos grogue e desorientada e vi a mesma aeromoça que me visitara no meio da noite. Notei que todas as luzes da cabine estavam acesas e algumas cortinas abertas, revelando os tons rosados do amanhecer. Não, obrigada, só um café. Puro, por favor. Ela assentiu e se retirou, e me perguntei por que me sentia culpada em pedir alguma coisa. Afinal de contas, eu estava pagando por aquele serviço. Para onde você vai? Virei-me para o lado. Até então só tinha visto o passageiro de perfil e mesmo assim apenas nariz, boca e um cacho de cabelos louros saindo de um capuz preto. Agora ele me fitava bem de frente. Não devia ter mais de 18 anos, os resquícios de acne da adolescência ainda visíveis no queixo e na testa. Perto dele eu me sentia uma aposentada. Bangkok. Depois Austrália. Legal, disse ele, atacando a bandeja de ovos mexidos gordurosos, bacon queimado e uma coisa comprida e rosa que fazia as vezes de salsicha. Vou para lá depois, mas antes vou conhecer a Tailândia. Já me disseram que as festas da lua cheia são incríveis. São mesmo. Você já foi? Algumas vezes. Respondi sua pergunta imediatamente me trazendo uma série de lembranças. Qual você sugere? Ouvi falar que a de Koh Phangan é a melhor. Faz muito tempo desde a última vez que estive lá, mas ouvi dizer que é mesmo uma grande festa. Talvez chegue a receber alguns milhares de pessoas. Meu lugar preferido é a praia de Railay, em Krabi. É muito fria, mas acho que depende do que você quer. Também ouvi falar de Krabi, disse ele, se esforçando para mastigar a salsicha. Vou encontrar alguns amigos em Bangkok. Temos algumas semanas até a lua cheia para decidir. Você vai encontrar algum amigo na Austrália? Sim. Menti. E quanto tempo fica em Bangkok? Só uma noite. Senti sua empolgação enquanto o avião dava início ao processo de aterrissagem no aeroporto de Suvarnabhumi e as instruções de praxe eram transmitidas pela equipe de comissários. Mas que piada, pensei, fechando os olhos e tentando me acalmar. Se o avião cair, vamos todos morrer, quer minha poltrona esteja ou não na posição vertical. Imagino que digam essas coisas pra gente se sentir melhor. O avião pousou tão suavemente que mal notei que tínhamos aterrissado até anunciarem pelos alto-falantes. Abri os olhos e fui inundada por uma sensação de triunfo. Tinha completado um voo longo sozinha e sobrevivido para contar a história. Estrela ficaria orgulhosa de mim. Isso é, se ela ainda se importasse. Depois de passar pela imigração, peguei a bagagem na esteira e me dirigi para a saída. Divirta-se na Austrália, exclamou meu vizinho adolescente ao passar por mim. Meu amigo disse que a vida selvagem lá é insana, aranhas do tamanho de pratos. Boa viagem. Com um aceno, ele desapareceu em meio à multidão. Segui um ritmo bem mais lento e dei de cara com uma muralha de calor e umidade bastante familiar. Peguei um ônibus no aeroporto, fiz o check-in no hotel e subi de elevador para o meu quarto apático. Tirei a mochila dos ombros, sentei-me nos lençóis brancos da cama e pensei que se tivesse um hotel, usaria lençóis de cores escuras para que não ficassem com as manchas de outros corpos por mais que sejam lavados. Tantas coisas no mundo me intrigavam, regras que tinham sido impostas por alguém em algum lugar, provavelmente havia muito tempo. Tirei as botas de caminhada e me deitei, pensando que nesse momento odiaria estar em qualquer lugar do mundo. O ar-condicionado zumbia em cima de mim e fechei os olhos tentando dormir, mas só conseguia pensar que se morresse naquele instante, nenhum ser humano saberia. Compreendia, então, o que era a solidão. Parecia algo que me corroía por dentro, mas ao mesmo tempo um grande vazio. Pisquei para conter as lágrimas. Nunca fui de chorar, mas elas não paravam de vir, até que minhas pálpebras foram forçadas a se abrir pela pressão de uma represa prestes a explodir. Não tem problema. Você pode chorar, Ceci. Ouvi a voz reconfortante de Má na minha cabeça. Foi isso que ela me disse em Atlantis quando caí de uma árvore e torci o tornozelo. Em meu esforço para não chorar, mordi o lábio inferior com tanta força que chegou a sangrar. Sim, é claro que ela se importa. Murmurei em desespero. Em seguida peguei o celular e pensei em ligar ou mandar uma mensagem dizendo a ela onde eu estava.
mas não suportaria ver um recado de Estrela, ou, pior ainda, não ver nenhum sinal dela. Sabia que isso acabaria comigo.